Outra que anda estressada é a Janaína Pascoal. Ela tentou ser senadora, né? Achou que ia ser promovida de deputada para senadora e acabou perdendo a eleição. Ela perdeu a eleição e aí ficou sem cargo, conseguiu uma mamatinha na CNN. Não sabemos o salário dela, mas é maior que salário de deputado ou deputada federal, viu? E aí, a Janaína Pascoal está lá para defender tudo do ruim e do pior. E como ela é uma bolsonarista dessas aí que tenta utilizar, ela tenta utilizar linguajar jurídico para parecer que é inteligente. É isso que faz a Janaína Pascoal com muita gente, até de esquerda eu vejo às vezes a pessoa tenta usar palavras difíceis, se é jurista, linguajar jurídico, até para um público normal, tenta usar esse linguajar para que pareça mais inteligente, porque tem umas pessoas que acham que, olha, se eu falar difícil, a pessoa mais humilde, mais pobre vai ver uma palavra, não vai entender e vai falar, nossa, que pessoa inteligente, tem um vocabulário extenso, e na verdade não é. Não é. E ela tá lá desesperada e assumiu isso aí também nas redes sociais. Olha, a Janaína Pascoal foi humilhada, mas ela levou uma humilhação aí ontem. Eu vou te mostrar, você vai se embasbacar, vai se surpreender com quem foi que humilhou a Janaína Pascoal. E você vai falar, pô, Thiago, mas 2023 e eu tô concordando com cada pessoa. Eu vou falar, você vai ver aí que as coisas... Jamais eu imaginaria dizer aqui, ó, de todos os comentaristas da Globo, hoje, a mais pró-Lula é a Miriam Leitão. Dos comentaristas aí da grande mídia, um dos mais pró-Lula, inclusive em coisas que jamais seria pró-Lula, é o Marco Antônio Villa. O Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo já faz um bom tempo, mas esses outros dois não. Eu fico surpreso. Ó, vou mostrar primeiro o que aconteceu com Carlos Bolsonaro. Tudo começou quando o grande ministro Silvio Almeida, ele humilhou o senador Girão, o senador Eduardo Girão, lembra dele na CPI da Covid? Ele ia lá, usava os 15 minutos dele para falar um monte de fake news. Qualquer país sério estaria preso, um cara desses, mas em vez disso ele tá lá fazendo babaquice nas redes sociais. Vamos lá, você já deve ter visto o vídeo que apareceu em todos os canais, apareceu em todo mundo nas redes sociais que compartilhou isso, mas vou te mostrar aqui novamente, se você já viu, pula um minutinho aí, vamos lá. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. Eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Só um pouquinho, em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. O senador Girão ficou com cara de bunda. Aí você tá falando, tá, Thiago, disso aí, o que isso tem a ver com o Carlos Bolsonaro? Calma que a gente já chega lá. Primeiro, o Eduardo Girão, ele tentou dar pro ministro um feto. Os bolsonaristas começaram agora a produzir em massa fetos pequenininhos assim, de 11 semanas, desse tamanho assim, só que eles colocam um tamanho bem maior, propositalmente, pra parecer que é quase um bebê. Coloca assim, desse tamanho assim, sendo que deveria ser assim. Tá, fetos de 11 semanas pra falar, olha, isso aqui é uma criança abortada, representa uma criança, blá, blá, é a cultura do aborto, vocês, seus assassinos, blá, blá. Eu vou ver se eu consigo achar aqui a foto. Eles tratam esse tal feto, que pra eles é um negócio sagrado, como? Eu vou te mostrar, vou tentar achar. Tá aqui, ó, uma bolsonarista, uma senadora bolsonarista, ela tava usando o tal do feto como apoio para o laptop dela. Então realmente é só para fazer performance, para fazer videozinho de 30 segundos, de 1 minuto e jogar no TikTok, jogar no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais aí. É só para isso. Não tem nenhum outro motivo que eles estão aí produzindo aí mais plástico para fazer isso. Só para ganhar voto. Aí o que aconteceu? A Janja, ela se pronunciou, como todo mundo se pronunciou, todo mundo aí, em apoio ao ministro, e a Janja falou assim que o ministro é gigante, e realmente ele é. Aqui tá o que falou a Janja. Janja disse o seguinte, você é gigante, eles são um nada. Ok, a partir do momento que a Janja fala isso, o Carlos Bolsonaro deu chilique, ficou, opa, peraí. Como assim eles são um nada? Não fale isso. Falou de nada, o Carlos Bolsonaro falou, me chamou aqui?
tô aqui, o senhor nada apareceu. Aí vai lá o Carlos Bolsonaro e ele usa aquilo que a extrema-direita sabe fazer muito bem, que é baixar o nível da conversa e chafurdar na lama. E de chafurdar na lama os porcos entendem muito bem. Então ele pegou aqui uma notícia, ó, tá aí, Terra Notícias, que é um site bolsonarista, terranoticias.net, nada a ver com o portal Terra, viu? Terra Brasilis, Terra não sei o quê. Aí tá aqui a notícia da Janja, aqui o comentário do Carlos Bolsonaro. Deixa eu ver se dá pra eu colocar aqui, para que você consiga ler, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, o brilho do celular tá muito ruim. Agora foi. Dá pra ver aqui? O que fala o Carlos Bolsonaro aqui? Dá pra ler? Vou deixar grande aqui para você, ó. Imagina isso acasalando com o Lula na prisão. Aí ele fala o quê? Esperar o que disso? Ele falando da Janja, né? Carlos Bolsonaro. Então essa é a estratégia que a extrema-direita usa, que eu vou te falar. Nem a esquerda, nem a direita tradicional, nem o centrão, nem o centro, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa e onde tem aí no resto da América Latina, não sabem lidar com isso. Eles não entendem, e principalmente esses políticos que são mais experientes, ou seja, são de outra geração, eles não entendem que a extrema-direita, eles têm uma mentalidade de internet que muitas vezes é exatamente isso, baixar o nível para falar, ó, ganhei no argumento, nível quinta série mesmo. Quando usa essa expressão quinta série, é o seguinte, é você descer o nível. Eu lembro quando eu era da escola, lá, quinta série, quarta série, sexta série, você é criança, então é tudo zoeira, é tudo lacração, não lacração de, olha, mas lacração você... Um menino fala um negócio, o outro vai lá e humilha ele falando alguma coisa mais alta, todo mundo fala, e aí fica aquilo. Interessa quem tá certo? Não, interessa foi quem deu o argumento ali mais humilhante pro outro lado. Então, o bolsonarismo é bom nisso. Na esquerda eu vou falar, tem poucos aí que tem isso aí. Aí é um confronto aí de pessoas que sabem argumentar no nível mais baixo, pessoas que só sabem argumentar no nível até certo nível não conseguem ali ir para todos os níveis. Porém, na esquerda tem alguém que argumenta em nível alto, se precisar, mas também vai lá e bate nos bolsonaristas na lama mesmo, que é o Janones. E o Janones, mas olha, ele pegou o Carlos Bolsonaro de jeito. Vamos lá, tá aqui o fundo do Twitter agora tá preto, mas vamos lá. Ele falou, imagina isso se acasalando com o Lula na prisão. Aí foi lá o Janones, ó. Vou colocar grandão. Imagina sua mãe acasalando com outros soldados do exército enquanto era casada com seu pai. Aí ele põe a fotinha aqui do Carluxo com a tatuagem aqui do Bolsonaro. Ele só podia dar nisso. Para quem não sabe, o Jair Bolsonaro, ele se separou da mãe dos 3 primeiros filhos dele, da Rogéria Bolsonaro, se não me engano, né, que é a mãe do Carlos, Eduardo e do Flávio. Por quê? Porque ela estava traindo o Bolsonaro com outros soldados. Foi um quebra-pau danado lá nos anos 90, no final dos anos 90, porque o Bolsonaro descobriu que ele era corno, que a então esposa dele, enquanto ele ia para Brasília, porque ele já era deputado, enquanto ele ficava peregrinando entre os quartéis, a esposa dele pegava todo mundo. E sabe qual é o melhor? A maioria eram ex-colegas do Bolsonaro do Exército. Cornão. Pois bem, aí depois o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro já estava entrando na política, o Eduardo Bolsonaro tinha um emprego e entrou uns anos mais tarde, o Carlos Bolsonaro tinha 16 anos, o Jair Bolsonaro assinou para ele se emancipar, para ele poder concorrer a vereador e tirou a vaga da própria mãe. Um cara que acontece isso quando tem 16 anos, você vê que despiroca alguma coisinha na cabeça, virou isso aí, o senhor Carlos Bolsonaro, e aí foi humilhado pelo Janones. Veja, ele rebaixa o nível da conversa, e aí toda a esquerda fica assim, nossa, vai lá, que é o que tem que ter, a malícia, tem que ter malícia, em qualquer coisa. Você vê um time de futebol aí jogando, tá jogando a seleção brasileira na Copa do Mundo, você vê sempre um comentarista falando, tem que ter malícia para jogar, você não pode jogar assim, você vai acabar perdendo. Tem que ter também na política. Você vai, ele baixou o nível? Calma. A gente vai lá no nível dele e humilha ele. Sabe o que aconteceu? O Carlos Bolsonaro deletou. Ele deletou o comentário dele. Deletou. Porque tinha tanta resposta dando risada da cara dele depois do comentário do Janones, tanta gente humilhando o Carlos Bolsonaro, que ele falou, opa, peraí, e deletou. A resposta do Carlos estava lá faz 15 horas, com um certo número de curtidas. O Janones, em menos de 1 hora, já tinha mais do dobro. Aí fica mal, né? Pega mal. O cara fala, tentei aqui humilhar a Janja e quem foi humilhado fui eu. Deleta. Porque quando você deleta,
os comentários da publicação também são deletados. Quando ele deleta o dele, o do Janones também é automaticamente deletado, porque era uma resposta ao comentário do Carluxo. Então essa foi a tática dele para evitar humilhação. Enquanto isso, a Janaína Pascoal, quem está aqui acompanhando os últimos dias, viu o que eu mostrei? Um vídeo em que ela dizia, vou só colocar a voz para você não ter que ver a cara dela. Desculpa colocar a voz dessa pessoa aqui, mas 2 segundinhos para você ver o nível de... Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei que tipo de droga é essa, realmente eu não sei, olha só. Agora, quando eu encontrei notícias de que o príncipe se apaixona platonicamente, passou pela minha cabeça. Porque quando eu conheci o presidente e a primeira-dama, eu disse a ele, e acho que até hoje ele não gosta de mim por isso, que o senhor é um homem de muita sorte. Ela tentou justificar o caso das joias dizendo que o príncipe se apaixonou platonicamente pela Michelle Bolsonaro. Ela diz, porque quando eu conheci o presidente, o Bolsonaro não é mais presidente, mas para ela é ainda o presidente, percebeu? Estamos em abril, final de abril de 2023. O Jair Bolsonaro já não é presidente, vai fazer aí 120 dias. E ela ainda chama de presidente. Eu vou te ensinar uma coisa, se você não sabia, aí fica o ensinamento do dia. Toda vez que você encontra um ex-presidente da República, você está pessoalmente conversando com o ex-presidente da República, o correto, no linguajar culto da língua portuguesa, é você tratá-lo como presidente. Então, se eu encontrar o Lula, ou encontrar alguma outra pessoa, ou encontrar o Fernando Henrique, nem gosto dele, eu falo, ô, presidente. Não falo, ô, ex-presidente, aperta a mão dele, eu falo, presidente. Porém, quando você se refere a ele como um terceiro, não está na conversa, você se refere a ele como ex-presidente, exceto se você ainda considera esse cara como seu presidente. Eu, por exemplo, sempre falava presidente Lula, que para mim sempre será o melhor presidente de todos, a não ser que venha alguém aí no futuro e faça melhor que ele. No momento é o Lula o presidente, então se ele fizer melhor do que antes, ainda é o Lula. Mas, pois bem, eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!